em algo aí, né? Irmãos, ontem os Estados Unidos tomou uma decisão assim que vai afetar muitos comunistas no Brasil e muitas pessoas que são aí a favor de censura e de toda a política que o Brasil está tramando. E aí, olha só o que aconteceu ontem, né? Ex-conselheiro de Trump provoca Alexandre Moraes após anúncio dos Estados Unidos. Marco Rubio anunciar restrições de vistos a autoridades e indivíduos estrangeiros que sejam cúmplices à censura de americanos. O ex-conselheiro sênior de Donald Trump, Jason Miller, marcou o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, em uma publicação no X. Compartilhe isso com alguém que imediatamente vem à sua mente. Eu começo. Aí ele marcou. Né, irmãos? Oh, Jesus, tem misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Vamos tentar mais uma vez aqui. Então, veja bem, irmãos. A ideia é que o conselheiro Miller, né, marcou Alexandre de Moraes, porque agora, né, embora Marco Rubio não tenha especificado quem seriam os alvos das sanções ao fazer anúncio que havia declarado na semana passada, que o governo dos Estados Unidos estava avaliando a possibilidade de impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, todas as pessoas que estão tentando restringir a liberdade dos Estados Unidos, por exemplo, o Rumble mandou uma mensagem para o Alexandre de Moraes, dizendo para ele, será que não é hora de você pensar em deixar nós voltarmos a atuar no Brasil? Aí nós tivemos aí a guerra entre o X, né, e o Alexandre de Moraes, e agora o parlamento, a Suprema Corte, vendo todo esse trâmite, né, eles fizeram aí eles marcaram a audiência, porque eles veem que o negócio ficou feio. Então, eles marcaram para o dia 29 de novembro, né? 27 de novembro. Ah, não, peraí. Não é essa matéria. STF retoma. Na próxima semana, nós teremos aí
Imagine, nós temos 9 ministros da Suprema Corte comunista. Não vou colocar comunista, né? Tem um só lá que se declara comunista abertamente, que é o senhor Flávio Dino. Mas, presta atenção no que eu vou dizer. Eles vão voltar. Eles vão voltar com tudo. E quando eu digo voltar com tudo, é voltar com tudo mesmo. Para regulamentar as redes sociais. Olha só. Então, diante da pressão dos Estados Unidos, as sanções que virão, e eu acredito que muitos ministros da Suprema Corte não poderão viajar para os Estados Unidos, vão ter embargos também bancários dentro de pouco tempo. Então, imagine que o embargo bancário pode envolver todas as contas, tá? Dependendo do banco que o dinheiro estiver. Então, eles vão vir com tudo contra quem é a liberdade de expressão. Vendo tudo isso, eu acredito que a Suprema Corte quer guerra com os Estados Unidos. E aí, olha aí, o Supremo retoma na próxima semana julgamento sobre responsabilidade das redes sociais. O presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, definiu a data em que será retomado o julgamento dos processos que discutem a responsabilidade civil das plataformas da internet. A Corte voltará a analisar o tema no próximo dia 4 de junho e a pauta será oficializada na quinta-feira. A definição da data por Barroso foi possível após a liberação do processo para a pauta. O julgamento foi suspenso em dezembro de 2024 por um pedido de André Mendonça, cujo prazo de 90 dias pode ter mais tempo de examinar o caso, expirou segunda-feira. O que está em discussão no julgamento do Supremo é o modelo de responsabilidade das plataformas pelo conteúdo de terceiros. Se em quais circunstâncias empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais postados por seus usuários. O Supremo julga a constitucionalidade do artigo do Marco Civil da Internet, norma que estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. De acordo com o dispositivo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo. No julgamento que foi interrompido em dezembro sobre a responsabilidade das redes sociais, nenhum dos dois ministros votou. Por enquanto, votaram apenas os relatores Dias Toffoli e Luiz Fux e Barroso. Todos eles defenderam, com algumas diferenças pontuais, a responsabilização das plataformas, seja total ou parcial. O Supremo aguardou que o Congresso avançasse com o assunto, mas a PL das redes sociais teve a tramitação atravancada por pressão da bancada bolsonarista e acabou freada pelo presidente Arthur Lira, ex-presidente da Casa, que chegou a criar um grupo de trabalho para tratar do tema, mas também não avançou. Ao pedir vista, André Mendonça sinalizou que poderia abrir mais uma corrente de votos, mostrando que o Supremo não está em consenso sobre o tema. O ministro afirmou que o julgamento ocorre em um momento importante e que o assunto é delicado e desperta controvérsias na sociedade. Não é, talvez, o ideal dos mundos, mas a democracia se enriquece também pelas críticas assíduas e até mesmo por injustas. O que as pessoas públicas estão sujeitas, razão pela qual, por exemplo, tenho sérias dúvidas se deveríamos, nessa situação, determinar em si uma retirada de conteúdos,
porque estaríamos cercando indevidamente as críticas que consideramos injustas. Falou André Mendonça. E eu vejo, irmãos, que nós teremos aí uma mudança gigantesca nas redes sociais, porque vai ficar muito sensível você falar determinados assuntos. E se for publicado, as redes sociais vão ter que tirar o conteúdo na hora, porque elas podem ser processadas. Imagine o filtro que nós teremos de tudo que for postado. Vocês têm noção disso? Nós estamos muito próximo do fim de toda a liberdade de expressão. Irmãos, o Lula e o Alckmin passou mal hoje, e o Lula também, né? Terça-feira teve labirintite, eu estava bêbado, ninguém sabe. Você viu que o Lula chegou a dizer, né, que Deus mandou seca hoje, fazendo uma inauguração, essa semana fazendo a inauguração do Rio São Francisco, lá de um local lá do Rio São Francisco. O Lula chegou a dizer o absurdo que Deus mandou seca no Nordeste para ele enviar água para o Nordeste. Você tem noção disso, irmãos? Vocês têm noção disso? O presidente da República dizer que Deus mandou seca no deserto, no Nordeste brasileiro, para ele chegar e trazer água, sendo que a transposição do Rio São Francisco, que foi ideia de Ciro Gomes, né? Não vamos esquecer de Ciro Gomes, mas Bolsonaro avançou e muito, e ele só está se aproveitando daquilo que já estava proposto e feito, e ele está trazendo para si uma glória que não pertence a ele, e ele fala de um lado que está chegando água, mas não fala do que foi se fechado para que os caminhão-pipa voltassem a trabalhar no Nordeste. Então, assim, irmãos, eu digo que só uma intervenção divina para parar os planos malignos que estão sobre a nação brasileira. E aí eu digo assim para os brasileiros, para onde nós iremos? A União Europeia está num risco de uma guerra nuclear. Se a Ucrânia atacar mísseis contra os mísseis Taurus contra a Rússia, a Alemanha se torna um alvo da Rússia, porque os mísseis Taurus eles serão utilizados por soldados alemães e a Rússia vai ver um ataque nessa magnitude como a Alemanha atacando a Rússia e ela vai atacar a Alemanha. Aí você vai para os Estados Unidos, que parece um lugar seguro, mas o isolamento americano, através da política de Donald Trump, transforma um perigo. Há uma probabilidade gigantesca de mais de 70% de haver uma grande recessão econômica na América. E essa recessão econômica vai fazer a América cair. E aí você vê que o totalitarismo ele não está em um ambiente, ele está no mundo todo. Então não tem para onde ir. O mundo cercou, nós estamos no cerco do anticristo. Só não percebe isso, né? Quem não quer. Agora, pastor, então vamos para o meio do mato. Meu irmão, se você usou energia elétrica e internet no meio do mato, você está dentro do sistema. Só existe um mecanismo de segurança para os salvos, é o céu, a porta do céu que está aberta sobre a nossa cabeça. Não existe outro local de segurança, né? Então, veja bem, o Eduardo Bolsonaro, se pisar no Brasil, eu acredito que ele vai preso na hora, né? Existe um processo tramitando a ele para gerar 12 anos de prisão.
sem prova nenhuma. Ele está usando a liberdade de expressão dele, tudo que ele fala é verdade. Aí eles estão querendo colocar o Bolsonaro na cadeia. E se eles colocar o Bolsonaro na cadeia, eu já disse aqui que eles vão fortalecer mais ainda o caos. Aí você vê, as mídias de televisão já estão todas aparelhadas ao governo. O Senado aparelhado ao governo. A Câmara de Deputados aparelhada ao governo. Então, assim, é algo absurdo. É algo absurdo. Do absurdo, as narrativas que eles vão querer utilizar-se para bloquear conteúdo da internet vai ser narrativas que eles nunca quiseram tratar, que é salvar vidas. Um governo que apoia tirar fetos, que apoia a liberação de droga, que apoia que ladrão de celular não é bandido. Um governo que tira de rico para pobre, para mentir para o pobre que está fazendo alguma coisa por ele. Aí o rico vai e aumenta o preço de tudo para o pobre pagar mais caro e viver dentro de um eco que não existe, que é a questão da conta de luz. Né? O Lula está querendo liberar conta de luz de graça para os pobres, vai prejudicar os empresários vão aumentar o preço de tudo, e o pobre vai pagar mais caro pela comida, por tudo que o empresário fornece, e aí quem vai pagar a conta vai ser o pobre. E o rico fica mais rico, e os bancos vão nadar de braçada no dinheiro que o governo está gerando. Aí tem um influenciador digital aí, que ele denunciou aí o Lula, que é outra coisa, irmãos, que não se fala. Quem liberou as bets, quem liberou os jogos de azar foi o governo do PT, e diz que o Lula ganhou 3 bilhões para endividar 35% da nação brasileira. Está endividada por causa dos jogos de azar do celular. É absurdo. E isso não se fala também. Não se fala que a economia parou, que as pessoas deixaram de pagar aluguel, água, luz e comida para jogar no Tigrinho. Teve uma mulher, não sei se foi no Rio de Janeiro, Minas Gerais, que deu 15 facadas na filha de 2 anos porque perdeu no Tigrinho, teve um surto psicótico. A menina não morreu, graças a Deus. Veja, o governo liberou. Daí o rapaz falou isso e falou: se eu amanhecer morto, eu não me suicidei, não aconteceu nada comigo, eu só estou falando a verdade. Quem deveria bloquear e paralisar o jogo é o governo que autorizou o povo se endividar. Então, veja, nós estamos dentro de um sistema que é só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. E nós estamos nesse evangelho água com açúcar, que não tem compromisso, que não tem verdades, né? A gente está vivendo um evangelho de meias verdades. Um evangelho que trata o crente no pecado como se ele fosse um super-homem, sendo que a criptonita do crente é o pecado. Então eu digo, irmão, só a misericórdia de Deus. E quem tem ainda um pouquinho de discernimento vai encher a lamparina de azeite. E já prepara aí, dia 9 de junho é o nosso jejum, tá? Vou repetir, dia 9 de junho é o nosso jejum. E já marque aí na sua agenda, vamos jejuar, vamos orar. Irmãos, eu tenho dito para vocês que quem não está debaixo de jejum e oração e leitura da Bíblia e busca pelo Espírito Santo está dominado pelo sistema do mundo. Está dominado.
porque é incrível como as pessoas não percebem nada.